Você está pensando em deletar as suas redes sociais, mas ainda não tomou essa decisão de forma concreta? Fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para você alguns dos benefícios que têm acontecido comigo depois que eu deletei as minhas. O meu nome é Flávia Cassinha e você está no Minimalismo Nu e Cru. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e de curtir esse vídeo. Se você chegou até aqui, é porque assim como eu, você também quer ter um propósito de vida e realmente deseja viver aquilo que realmente importa. Vamos para o nosso primeiro benefício. Menos distrações, mais foco. Gente, depois que eu deletei as redes sociais, eu comecei a ter mais foco nos meus estudos. Eu sou mãe, sou esposa, eu tenho 2 filhos, trabalho fora e ainda faço uma faculdade à distância. E o que estava acontecendo comigo? Eu percebia que eu determinei ter um certo tipo de rotina a qual eu não estava conseguindo obter resultados concretos que me deixassem ao fim do dia tranquila, porque foi cumprido tudo aquilo que eu precisei. É claro que tudo com equilíbrio. Mas o que estava acontecendo? Eu, quando ia estudar, eu trazia o telefone para perto de mim, eu estava estudando, no computador, e quando menos esperava eu pegava o telefone, perdia ali uns 10 minutos e tirava total concentração daquilo que eu realmente preciso estudar. Outra coisa, eu consegui perceber claramente que quando eu ia limpar a casa, recebia alguma notificação, eu já ia logo pegar o telefone e ao invés de só responder aquilo ali, é como se parecesse que eu precisava estar ali, online, o tempo todo. Eu começava a rolar o feed, o que é normal, Quando você vê uma coisinha, é só mais uma coisinha, e nisso já se perderam ali meia hora do tempo. Então, eu comecei a observar que eu andava ficando estressada, frustrada ao fim do dia, porque parecia que eu não tinha concluído, os meus afazeres. E se tem uma coisa que eu gosto muito, é de manter a minha casa organizada, e isso tem muito mais a ver também com o minimalismo. Mas agora eu tô falando sobre o minimalismo de redes sociais, sobre tirar aquilo que me atrapalha e deixar aquilo que realmente importa. O YouTube não deixa de ser uma rede social, no entanto, aqui a gente consegue aprofundar mais aquilo que realmente importa para nós. Aqui a gente busca conhecimento. Agora, já no Instagram, no TikTok, apesar que eu quase não entrava no TikTok, ou no Face, você vai ver alguma coisa interessante, ok? Mas depois você vai ver muitas coisas banais, muitas coisas supérfluas que não importam para você. E aí, muitas vezes você vai começar a se comparar e se sentir ansioso para ter uma vida que não é a sua realidade e você vai se sentir frustrado. E vai ter ansiedade, e pode vir a ter depressão, e pode vir a ter tantas outras coisas, porque você acha que você precisa fazer parte daquele grupo social onde todos estão o tempo todo consumindo e consumindo. Hoje, mundialmente falando, nós temos visto uma rotina de influencers, com aquele tanto de produtos para beleza, com aquele acordar 4, 5 horas da manhã, constantemente a gente vê isso, como se fosse algo super natural. E você pensa, se ela consegue, eu também consigo. Mas essa não é a grande realidade da maioria das pessoas, porque muitas vezes elas não têm as mesmas responsabilidades que nós. Eu não tô dizendo que algumas delas são falsas, mas eu acredito que a maioria ali só coloca exatamente aquilo que ela quer que vocês vejam. E nós começamos a comparar a nossa vida. Porque ela vai pro ginásio tal hora, porque ela se alimenta desse produto, porque ela tá tendo uma alimentação assim. Quando você, vamos supor, eu não sou de São Paulo capital, eu sou do interior de São Paulo, então minha vida já era um pouco mais tranquila. Hoje eu não moro no Brasil mais, porém eu acredito que não é a grande realidade da nossa população brasileira e nem das outras populações, enfim, principalmente quem mora em cidade grande, onde você fica mais de 1, 2 horas dentro de um metrô para você poder chegar ao seu trabalho. Então, como é que você vai acordar já mais cedo com isso
E se você tem filho, tem que levar para a escola. E se você tem um marido, e aí você tem que cozinhar, você tem que cuidar da casa. São tantas responsabilidades. E a internet, ela tem jogado um jugo tão pesado sobre nós, porque a gente olha para aquela vida comercial de margarina que parece que é tudo perfeito e a gente se sente frustrado. Porque a gente, inconscientemente, a gente acaba dando importância para isso. No início a gente não dá. Mas de tanto a gente alimentar a nossa mente com aquilo, a gente começa a acreditar que aquele é o tipo de vida que nós queremos. Agora, quando nós deletamos as redes sociais, um dos benefícios que eu consegui perceber é que a gente foca mais em nós. A gente foca naquilo que realmente importa. E o que realmente importa, eu não sei pra você, mas pra mim, o que realmente importa é a minha família. Estar saudável, são os meus filhos, o meu marido e eu estarmos nos alimentando, não passando frio, tendo condições para morar bem. Eu não estou falando, gente, da vida simples de maneira com escassez, tá? Porque escassez não tem nada a ver com a vida simples. Eu estou falando de ter uma vida simples, mas que ela é suprida em todas as áreas. Você tem dinheiro para o que realmente importa, que são as nossas necessidades básicas. Se você quer ter um pouquinho mais de luxo, se você faz questão disso e você pode, tá tudo bem. Agora, se você não pode, a sua realidade é outra, sabe? Eu não tô dizendo que você tem que ficar contente com o menos, certo? O que eu tô querendo dizer é isso, é com equilíbrio, tá? Você precisa analisar e falar, olha, essa é a minha realidade no momento, mas eu desejo sim estar morando melhor, eu desejo sim me alimentar melhor. E o que eu posso fazer agora? É o aqui e o agora. O que você pode fazer agora? O que está dentro das suas possibilidades agora? Olha, eu não posso comer todo dia fora. Eu não posso, então eu vou fazer marmita. Eu não posso comprar um telefone novo. Mas o meu tá tudo ok. Eu não preciso de um iPhone. Só porque todo mundo tem, não significa que você também tem que ter. A não ser que você trabalhe com ele, que seja realmente, importante para o seu lado profissional. Agora, você entrar numa dívida porque as outras pessoas têm e parece que você não está se encaixando nela, não, gente, assim não. Não tem problema nenhum você ter um iPhone, tá bom? O que eu tô querendo dizer é, você não pode ter um iPhone por causa do que as outras pessoas vão pensar a seu respeito, tá? E isso dentre tantas outras coisas. Isso não é o que realmente importa. O que realmente importa é você estar vestido. O que realmente importa é você estar alimentado. Tanta gente com dívida, mas dentro de casa faltando coisas. Tanta gente postando coisas lindas nas redes sociais, mas o casamento tá falido, porque não há comunicação. Tanta gente mostrando algo bonito na internet, mas os seus filhos não têm a sua atenção. Então a gente precisa olhar de fato para o que realmente importa, tá? E as redes sociais, quando você tirar elas do seu telefone, você vai começar a olhar ao seu redor, a sua casa e ver que o mais importante está ali. Mas Flávia, eu não sou casada, eu não tenho filho, e o que realmente importa? Você, o seu futuro. Porque muita gente fala, vamos viver o hoje como se não houvesse amanhã. Gente, eu costumo dizer assim, o amanhã existe. Eu acho que essa frase ela é válida quando a gente pensa assim, olha, eu disse o seguinte, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas se tem uma coisa que a gente não pode controlar é a morte, né? A gente pode morrer novo, como pode morrer velho, e a gente não sabe disso. E eu digo isso porque eu perdi a minha mãe muito nova, eu tinha 4 anos só quando eu perdi a minha mãe. Então, eu não sei o dia de amanhã, porém, eu tenho que viver intencionalmente o hoje. Intencionalmente como? Com aqueles que nós realmente amamos. E esse intencionalmente também vale, gente, pra gente não ter que ficar perdendo nosso tempo com rancor, com mágoa. Eu sei que é muito difícil a gente perdoar pessoas que nos machucaram de fato, mas eu acho que nós temos que viver intencionalmente leve e tirando também até essas pessoas, liberando, o perdão sobre a vida dessas pessoas que muitas das vezes nos magoaram.
E esse intencionalmente é em que sentido? Em aproveitar ao máximo as pessoas com a qual nós damos importância, as pessoas que realmente nós amamos. Então, esse intencionalmente, viver o hoje como se não houvesse um amanhã, para mim é válido nesse sentido. E não no sentido, vou gastar todo o meu dinheiro hoje porque amanhã não sei se eu vou estar vivo. E aí você não prepara um futuro, né? E como é que você vai ficar na sua aposentadoria, lembrando que hoje a gente, com tantas incertezas, né, no governo, nas autoridades, a gente não sabe como vai ficar, a gente vai simplesmente trabalhar, pagar conta, gastar e não pensar no nosso futuro? Então, isso também é válido, o que realmente importa. Outra coisa, né, que facilita muito, que é um benefício para nós, é a nossa saúde mental. Eu acho que não tem preço que pague você estar em paz consigo mesmo. Não tem preço que pague você não se comparar e olhar e falar, olha, não importa se está todo mundo assim. Eu não sou todo mundo. Quem nunca ouviu essa frase? Eu duvido. A gente sempre ouviu de alguém que nos criou. Eu fui criada pela minha avó. Você não é todo mundo. Então, usa essa frase de uma maneira, sabe, bem positiva, porque ela é. Nós não somos todo mundo. Não é porque estão todos indo para um lado que você também precisa ir, certo? Outro benefício maravilhoso, e eu tenho certeza que se você deletar as redes sociais, você vai desligar o seu telefone muito antes de você dormir. E o teu sono vai passar a ter uma qualidade melhor. E você vai acordar no dia seguinte mais alegre, tá? Mais descansado e mais leve. Até porque quando não dormimos bem, a gente acorda mal. E isso faz com que o nosso dia não seja lá tão bom como nós queremos que seja. Mais uma também, a gente passa a ter relações pessoais com quem realmente importa, que é coisa que eu já falei aqui, e a gente consegue perceber que as relações são muito mais verdadeiras fora das telas, tá? Eu anotei aqui algumas opções. Uma coisa muito boa é que a nossa criatividade volta, porque a nossa mente começa a ficar um pouquinho mais descansada de tantas informações que recebemos ao longo do dia. E você passa a ter mais criatividade e coloca, assim, alguns projetos, né, em ação. Como, por exemplo, eu estou gravando este canal, algo que eu sempre quis fazer, mas nunca fui adiante, um pouco também, porque tinha um pouco de vergonha. E hoje eu me distanciei, tirei as distrações e estou aqui gravando para você. Vamos lá? E alguns hobbies voltam, né, para nossa vida. Porque às vezes a gente deixa de ler, de cantar, de aprender algum instrumento musical, porque a gente sempre fala, não tenho tempo. E agora você consegue perceber que sim, você tem tempo. Vamos parar para pensar numa coisa. O dia tem 24 horas. 8 horas você passa dormindo. Sobra-nos 16. As outras 8 horas provavelmente você passa no trabalho. E muitas vezes não dá só 8 horas no trabalho, né? É mais do que isso, porque se você for parar para pensar, o trajeto até aí, mais o horário do almoço, mais o trajeto para voltar, gasta pelo menos ali 10 ou 11 horas, certo? Se for aí 10 horas, vai te sobrar 6. Se for 11, vai te sobrar 5 horas. E aí, o que você vai fazer com essas suas 5 horas? Vai investir em você? Vai estudar? Vai cuidar da sua casa? Vai ter um pouquinho de tempo de qualidade com a sua família? Ou vai ficar perdendo tempo nas redes sociais? A escolha é sua. E, por fim, quem controla o seu tempo é você e não o algoritmo. Gente, tem mudado a minha vida, eu decidi tirar. Eu não vou falar pra você que eu sou um tipo de pessoa que ficava comparando muito a minha vida, não. Eu começava mesmo a não me importar com algumas coisas porque eu não sei dizer e explicar como, mas eu me lembro que eu fiz muita coisa, não só eu como meu marido, em silêncio, sem as pessoas saberem. E todas as coisas que nós ficamos em silêncio aconteceram. Então, dê esse tempo pra você, sabe? O que eu quero mesmo agora, falando de coração, é que você olhe para dentro de você
e vê o que realmente importa. Para de se importar com a opinião das pessoas, sabe? Para de se importar com quem nem tá nem aí pra você. Porque muitas vezes a gente tá ali preocupado em impressionar alguém que a nossa vida nem importa, sabe? Então, para de se preocupar com isso. Pense no amanhã. Poxa, eu preciso estudar. Eu quero estar daqui 10 anos assim. O que eu vou fazer para estar assim? Sabe? Vai continuar saindo, bebendo, com vícios que não valem a pena? Né? Então, assim, as redes sociais, tomem muito cuidado, tá? Se for para você trabalhar ou porque de fato você aprende em alguma coisa, ok. Mas se você tá percebendo que isso tem te tirado a qualidade do seu sono, tem te deixado mais estressado, mais ansioso, mais frustrado, significa que está na hora de você fazer um detox e deletar as suas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se fez diferença para você, se você conseguiu perceber aí que há sim uma necessidade de mudança, comente aqui, né? Compartilha aí com quem você acredita que precisa também, né? De um estalo e despertar para a vida, que a vida não é só no online. Olha, compartilhe com essa pessoa também. Fiquem por aqui, se inscreva, porque eu vou trazer muito mais vídeo a respeito do minimalismo, da vida simples, da vida leve. Eu quero compartilhar aquilo que eu tenho vivido, tá? Não é por trás das câmeras aqui algo que eu não tenho vivido, tá? Como eu já disse num vídeo anterior, o minimalismo tem a ver mais com o que a gente deixa ficar na nossa vida do que o que a gente tira. Mas cada um cria, né, as suas regras. Um beijinho, até o nosso próximo vídeo. E tchau, tchau!